Fala galera, seja bem-vindo a Confiar episódio 7. Voltamos aqui mais uma semana para a gente falar mais umas baboseiras. Vamos lá. Qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como você gasta seu dinheiro. Quem está com dinheiro para jogar no lixo aí? E onde é que você joga esse dinheiro quando você quer gastar um pouquinho sobre seus generative AIs da vida? Porque a vida na internet nem tudo é de graça e às vezes a gente tem que pagar um pouquinho, né? Existe uma regra antiga que todo mundo, que as pessoas deveriam conhecer, né, mas nem todo mundo conhece, que em geral é: se você não está pagando, em geral você é a moeda, né? Então, lembre-se de um pequeno detalhe que se é de graça, você não pode reclamar de nada, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, muita coisa a se falada, a gente usa muito, a gente está cada dia mais dependendo dessas coisas e tem muitos desses serviços pagos por aí. E a gente vai trazer um pouquinho aqui a nossa visão sobre e aí, né? Tem um monte de coisa hoje em dia para escolher, o que que você pode usar, onde você pode gastar, né? Dinheiro não dá em árvore, né? Então, como é que a gente pode usar melhor utilizar o nosso dinheiro por aí, né? Não é isso, gente? Que eu digo os $100 do GPT-4. Não, é US$ 15, né? São 100 Ah, e é, pouquinhos desculpa, reais. R$ 100. Se fosse US$ 100 ia ser complicado. Ah, você vê que logo eu não assino. Ponto. Eu assino. Nenhuma delas. Eu já comecei me entregando aqui minimamente, né? Mas também Isso tem é uma explicação. interface, né? Se você quiser usar isso, chamadas de API, coisa do tipo, aí tem que pagar a parte ainda. A gente até pode entrar sobre esse assunto também, que ia ser interessante. Mas Sim. antes da gente entrar nesse assunto, eu queria trazer aqui falar um pouquinho sobre notícias das últimas semanas, né? Antes de entrar na notícia polêmica, eu queria fazer um shout-out que eu vi no LinkedIn recentemente, porque às vezes a gente aqui não dá devido valor às coisas que a gente tem nacionais. Eu passei recentemente, por recentemente entenda-se por ontem, por um post no LinkedIn de uma empresa chamada Maritaka.ai. Nota 10 pelo nome, parabéns, muito bom para quem pensou nesse nome. Pelo que eu entendi, é uma empresa baseada em Campinas, que eles estão tentando fazer modelos, Large Language Models, que são feitos para a língua portuguesa, né? Português brasileiro, que é o único português que importa hoje em dia. Lancei a pedra, hein? É, Ui. E eles mostraram já, eles têm 2 ou 3 modelos, pelo que eu vi já anunciados, com nomes muito maneiros, né? Sabiá, como é que são os nomes mesmo? É Sabiá Small, Sabiá Large. Hum. E eles Sabe a apresentam mídia? Medium e eles apresentam métricas, né? Aonde eles são um pouco superiores ao GPT 3.5, tendo tamanhos similares ao Mixtral 8B. Então, assim, por si só já é bem impressionante. E mais impressionante ainda ser modelos feitos, né, direcionados à língua portuguesa. O que a gente, até onde eu conheço, a gente não tinha nada hoje, até então, que com algum grau de confiança para a nossa língua. Então, não vou entrar Aí, muito nisso, aí mas eu vou meus tacar aquela, parabéns. aquela pedra do inocente que está começando no mundo agora, né? Opa, não, mas peraí, eu consigo conversar com o GPT 3,5 em português. Ele não está processando em, inglês, em português? Há uma controvérsia sobre isso, né? É, Na teoria, ele não tá processando nem português nem inglês, né? Ele está processando em um vetor matemático, né? Justo, mas para Mas, quem a, entende, se você entra, alguma vez olhou o chat GPT-3, 3,5 no caso, né? E veio aquela coisa, aquela frase que você, essa frase tá estranha. Acredite, meu amigo, pode ser que tchan, você esteja interagindo com ele em português, mas ele esteja traduzindo tudo para conseguir pode, fazer buscas em inglês. pode acontecer. Mas a gente tem que lembrar também do seguinte: ele por trás é um modelo vetorial, n-dimensional, bizarro, que é, de certa forma, agnóstico à língua. Sim, mas ele é treinado em cima de dados. Qual é a língua predominante na qual ele foi treinado? Então, Até fazendo uma observação disso daí, que até a diferença, né, quando a gente fala de fine tuning e prompt tuning, né? Eu não vou entrar no mérito dessas duas coisas, mas quando a gente está falando de prompt tuning, a gente está olhando para essa última camada, que é essa camada sintática de linguagem, né? Então, fazer essa conversão matemática para frases de fato.
E muitas vezes esse trabalho ele só é feito para para língua inglesa. Então faz sentido muitas vezes estar fora de sintaxe uma informação em português, em alemão, etc. Então tá verbo mal conjugado ali, coisas sem conectivos da língua, etc. Então é um outro problema que a gente tem e que provavelmente é bem resolvido quando a gente está falando de um modelo nativamente de língua portuguesa. Então, assim, fica esse shout-out aí para a empresa, parabéns, muito legal. Eu, pô, admiro muito estar vendo um trabalho nosso nativo para isso, muito maneiro. E pulando para a segunda notícia que eu queria trazer, que, cara, a gente já tratou isso aqui em outros episódios, vez ou outra a gente retorna a isso, que é a questão do hype, né? Sempre a questão do hype. Cara, o tal do Devin, né? Veio, é como sempre é isso, né? Tu põe AI no nome, você solta um vídeo bonitinho com lá um CEO que ninguém nunca viu na vida falando que ele vai revolucionar, e aí vem um vídeo e aí ele fala que ele usa AI, e aí solta no LinkedIn, vai pro YouTube, e de repente tá o mundo inteiro em polvorosa, né? E aí falaram lá, não, agora a gente tem um software engineer AI que vai roubar o trabalho de todo mundo. E tá a internet em polvorosa aí uma semana por causa desse negócio. Então, gente, vamos lá, vamos por parte, né? Essa é a notícia. E agora eu vou fazer algumas considerações. Acho que todos nós vamos fazer algumas considerações. Primeira consideração é uma comparação. Quando saiu a notícia do Sora, que era o gerador de vídeo da OpenAI, veio os vídeos, né? Vieram todo aquele hype. Mas o que que acompanhou aquele hype? Eles lançaram papers científicos, né, juntos que explicavam toda a tecnologia por trás de como o Sora funciona. Eles mostraram todos os problemas e limitações do Sora, eles mostraram todo o funcionamento por trás. Então, assim, por mais que tivesse o hype, você podia entender o que que o Sora era e até onde o Sora ia, né, real. Então, assim, você como uma pessoa técnica, você podia ignorar o hype, pegar os dados e falar, beleza, isso aqui é o Sora. Esse Devin saiu agora, não tem nada. Até onde eu consegui chegar, não tem nada. Eles lançaram os vídeos, lançaram uma página de pré-registro e tá lá. Tem que discordar de você, cara. Tem marketing. Pra mim, nesse caso, marketing e nada é a mesma coisa. Eu tô te falando isso, cara, porque assim, a gente sabe que muitas vezes o que move a indústria é o marketing. Não, Porque total, por total. meio do marketing você gera um potencial de clientes, você gera uma potencial receita, com base na qual você vai gerar um valuation, com base no qual você vai participar ali de rodadas de investimento e vai ganhar dinheiro para literalmente desenvolver aquilo que você quer. É meio que a Exatamente. lógica das vaquinhas virtuais, só que vaquinhas de empresa para empresa, né? Vaquinha de gente para gente, né? De pessoa para Vide, pessoa. vide Então, assim, Cybertruck, né? e, mas é bem isso, cara. Então, tipo assim, é o hype do momento. Sim, é o hype do momento. Agora, eu acho que a grande coisa interessante que você comentou aí é qual hype ele é realmente acompanhado de um resultado que te faça crer, olha, aqui eu tenho uma coisa boa. Tá? Eu digo isso até porque é uma notícia que a gente não comentou, mas até porque já passou um pouquinho do tempo, mas vale sempre fazer um remark aqui, um highlight aqui, foram os resultados do Cloud 3, que o Aaron compartilhou com a gente, né? E eu acho que vale, Isso é mesmo. interessante o pessoal acompanhar, porque, cara, foram resultados melhores do que o chat GPT-4. E isso está intimamente associado ao tema de hoje, que é, olha, beleza, eu tenho diversos testes, esses diversos testes mostram qual modelo é melhor e para o quê, mas e se eu estou começando no mundo agora? Como é que eu interpreto esses testes? Como é que eu escolho que modelo que eu vou pagar para ter? Deixa eu Será que só. vale a pena eu Eu sei que investir no meu modelo? a gente já tá mergulhando no tópico. Deixa eu só voltar um ponto, só voltar na notícia. Gente, Devin não vai roubar empregos de ninguém ainda. Tira da cabeça isso. Aquilo lá é hype, sabe?
Não tem nada rodando ainda na internet. Ninguém sabe como aquela desgraça funciona. Ao que tudo indica, aquilo lá é um wrapper do GPT-4, tá? Esquece por enquanto, tá, gente? Ignora. E Aquilo é só hype. até fazendo uma observação disso, né? Acho que tem um conjunto de coisas ali que são importantes relacionadas ao dev, né? Primeiro, a gente precisa entender qual que é o modelo, qual que é a arquitetura está por trás daquilo dali. Acho que é o básico de tudo ali. Não sei se é um modelo próprio ou um fine tuning de um outro modelo, Se mas fosse um enfim. modelo próprio, eles iam ter começado divulgando isso, porque é o que mais vale dinheiro. Exato. E ainda, ó, o segundo ponto, né, é que tudo que está acontecendo ali, na verdade, eu diria que 80% do que está acontecendo ali nas demonstrações não são um modelo trabalhando, vamos dizer assim. Né? Na verdade, são engines que estão associadas ao que o modelo vai definir para ele executar, né, que de fato vai fazer essa parte ali de atuação. Isso já existe hoje no LangChain, por exemplo. Eu ia Né? falar Eu isso. já estava Aquilo discutindo há ali é pouco um tempo. agente do LangChain. Exato, que são os agentes, Bonitinho. né? Então, já tinha discutido há pouco tempo atrás também com o Marcos de agentes de SQL, por exemplo, no LangChain. Então, cara, você já consegue construir, né, um chatbot ali com base no GPT, em qualquer modelo que já existe, que ele vai conseguir acionar agentes e executar tarefas. Além disso, uma outra questão, né, é que os vídeos eles são super editados ali. Então, provavelmente deve ter um volume alto de interações entre o usuário e a ferramenta. E também, cara, qual que é o tempo de resposta disso? Né? Então tem várias questões para ser levantadas, né? Tá muito assim, meio obscuro de como isso funciona. E eu concordo com o Antônio. Acho que o objetivo deles, na verdade, não é nem lançar um modelo que faz tudo isso. Ok, eu tenho condições de construir coisas legais, agentes interessantes, né? Usando um modelo que eu não sei qual que é. E eu preciso de dinheiro, primeiro, para subir uma infraestrutura para hostear tudo isso daqui, porque isso é custoso pra caramba. Para hostear um modelo já é muito custoso, imagine hostear um modelo que executa tarefas. Né? Então, é super custoso. Então, provavelmente eles estão tentando, nesse momento, levantar recursos para tornar isso possível. Né? E não que eles já tenham esse produto pronto. Né? Eu acho que foi muito mais uma demonstração de capacidade, que eu não duvido que a empresa tenha de construir esse tipo de coisa, mas não de uma coisa pronta que de fato vai sair executando coisas mirabolantes ali, gerando código, trabalhando como engenheiro de software. É, eu Então, vou. acho que essa é o principal ponto ali. Eu vou até colocar meu exemplo real dentro disso, porque isso é um exemplo de algo que eu estou fazendo no meu trabalho. É uma das minhas. Umas coisas que eu estou desenvolvendo realmente, né? A gente está desenvolvendo o que seria um deving, né? Só que não é para engenharia de software, é para análise de dados, digamos assim. Que a ideia é essa, você chegar e perguntar para ele, falar, cara, dentro de FinOps na ferramenta da nossa empresa, qual é, sei lá, o recurso nosso da AWS que a gente está gastando mais dinheiro nos últimos 30 dias? Uma pergunta imbecil, essa é imbecil, né? Não precisaria de algo para isso. Mas eu não sei, digamos que eu não tenho essa query. Ele vai entrar no banco, ele vai entrar direto no banco, ele mesmo vai descobrir como fazer essa query, fazer o passe dos dados, fazer o select, interpretar o dado e me responder. Eu já tenho isso funcionando hoje. Qual é o problema? Exatamente o que o Aaron falou. Ele não é one shot. Né? Tipo, o que eu quero dizer por one shot? Eu não faço essa pergunta, em uma interação gera essa query, faz o select e me devolve. Quer dizer, essa pergunta imbecil ele faz. Mas perguntas mais complexas, não. Por quê? Porque um ser humano também não faria isso em uma vez só. Eu tenho casos de Exato. perguntas complexas. O que quer dizer perguntas complexas? Pergunta onde eu falo para ele, perguntas tipo, se eu fizer o scale down de uma máquina que eu mais estou gastando para uma instância de um nível abaixo, qual é a previsão de economia que eu tenho para os próximos 30 dias de não sei o quê? Uma pergunta mais complexa dessa. Se eu fosse um ser humano fazendo isso, eu ia levar talvez uma hora fazendo isso uma pessoa que entende. Depende, talvez. No meu caso, eu consegui ter. O meu tempo de resposta foi de 6 minutos que ele levou para responder isso. Cara, Uhum. comparado com o tempo que um ser humano levaria para fazer isso, foi bom. Mas foi 6 minutos que eu fiquei olhando a tela passar código. E foram Uhum. 87 interações de receber, mandar, receber, mandar, receber, mandar. Foi caro.
Tipo assim, foi barato ainda assim? A gente não tá falando, não deu $5. Mas foi caro para uma pergunta. Então é isso que eu tô falando. Calma, gente. Funciona? Funciona. Mas calma. Mas isso aí, eu acho que você está comentando, ô, Marcos, que é até interessante da gente entrar agora de vez no tópico do episódio, que é o seguinte: foi caro? Foi, para uma pergunta, foi, mas se você parar e pensar que, olha, foi mais rápido que um ser humano, e mais do que isso, foi Foi bem mais barato que a barato do hora que de um ser humano. que a hora de um ser humano, puta, vale a pena. Aí a sentina já, vou perder meu emprego. Não, você não vai perder seu Não emprego, vai. porque não é $5 que a empresa vai pagar. É $5 para aquela pergunta, mais todo o valor que ela vai pagar para rostear, mais todo o valor que ela vai pagar para treinar o modelo, porque é o custo afundado que vem antes, mais o extra que ela vai pagar para a empresa que desenvolveu isso. Que no caso a sua empresa está desenvolvendo isso, ela não está desenvolvendo de graça. Ela vai cobrar um FII a mais para as empresas contratarem esse serviço. Mas isso está diretamente relacionado com o nosso tema de hoje, que é o seguinte: olha, estou chegando nesse mundo agora, beleza? Estou disposto a pagar, tenho essa grana. Aonde que eu invisto e o que eu tenho que fazer? E aí a primeira coisa que eu digo é o seguinte: depende. Você, nesse caso, nessa pergunta teórica que a gente está sugerindo, você é uma pessoa ou você é uma empresa? Porque muda a resposta, tá? Se você é uma empresa, tá? Dificilmente eu te falaria o seguinte, ó, investe em desenvolver a sua própria inteligência artificial generativa. Não, foge disso, que esse hype aconteceu há anos atrás. Você já perdeu o bonde, amigo. Foge. É mais Exato. fácil você pagar para outra empresa que faz isso. Agora, se a sua empresa vai pagar para outra empresa, não vai sair barato. E se não vai sair barato, ela não vai sair demitindo meio mundo de gente que ela sabe que trabalha bem para pagar caro numa coisa que ela não sabe que trabalha bem. Então, você não está com risco de perder o seu emprego. Pelo menos não agora. Eu Beleza? vou. Aproveitando a entrada desse tópico, né? Tipo, as pessoas têm que entender o seguinte: só porque essas coisas conseguem fazer essas ações, né? Por exemplo, tanto do ponto de vista da empresa querer usar uma IA, quanto eu, pessoa física, querer usar essas IAs. Não quer dizer que eu vou perder meu emprego. Quer dizer que a gente vai fazer mais. O mercado demanda mais. Tipo assim, não é que eu vou ficar. Eu vou deixar de ser relevante. O Não mercado vai sei, não demandar sei. mais. Não sei, Marcos. Sabe por que eu não sei? É, Porque, assim, ó, né, querendo dar voz ao pessoal que prevê o fim do mundo e, tipo, Exterminador do Futuro e coisas assim, tá? Não acredito que isso tem vai até uma acontecer. notícia sobre isso, né? Mas a gente já. Aquilo Já, foi, te- já, aquilo foi maneiro. já teve diretor de alto escalão dessas empresas tecnológicas que pediu demissão, comprou ilha e foi se isolar do mundo, não teve? Acho que Cara, teve um cara do Facebook que fez isso. Mas o próprio Sam Altman da OpenAI, ele é desses malucos de sobrevivencialista, né? então, assim, Comparacionista, né? O negócio que é o eu nome, né? até acho que alguns empregos vão sumir, sim, tá? Uns vão. Mas de maneira geral, o maior impacto não vai ser na perda de empregos, vai ser na mudança de empregos e na exigência de maior produtividade. Ou Exato. seja, você vai ser substituído não por AI, mas por alguém que Que sabe sabe trabalhar com usar. IA Exato, exatamente. para ser mais E, produtivo, e aí tá? entra a questão, começando a responder o nosso tópico de hoje. A pessoa, né? Isso é uma coisa que eu tive essa conversa há um ano atrás, mais ou menos, quando a gente ainda até estava trabalhando junto, né? Quando tinha uma galera que a gente ainda trabalhava junto. Quando o GPT lançou, aí eu vou contar a minha historinha sobre isso, né? Porque eu comecei no início do episódio falando, eu pago o GPT. Ah, Marcos, você paga o GPT porque ele é o melhor? Não, eu pago o GPT porque ele era o único que tinha na época. E eu tô nele ainda porque ele era o único Uhum. que tinha na época. Aí alguém me perguntou, falou assim, ah, Marcos, por que você tá pagando? Eu falei, cara, por um simples motivo. Eu tô pagando cento e poucos reais por mês. Aí eu falei assim, ah, mas você tá pagando pra trabalhar? Tô. Ah, mas não é a empresa que deveria pagar? Ah, talvez. Deveria. Isso é um assunto complexo. Mas a questão toda é o seguinte. Cara, em um dado momento vai chegar isso que você falou. A gente vai começar a subir o nível de produtividade esperada da pessoa. E aí, eu vou pagar R$ 100 por mês para ter uma produtividade que vai me gerar muito mais
de entrada de renda, porque o profissional Marcos vai ser muito mais diferenciado. Eu tô falando, não, eu não tô me valorizando no sentido, eu tô dando um exemplo genérico, digamos assim, né? E eu vou falar a verdade, eu já senti isso, eu já venho sentindo isso há mais de um ano, porque eu já uso essas ferramentas há mais de um ano. Tipo, tem coisas, às vezes, que eu tenho que fazer que, cara, em outras épocas eu demoraria muito pra fazer e agora eu faço muito rápido. Então, entrando, vamos voltar a esse mérito. Assim. Temos caminhos para fazer. O que a gente pode? A gente tem um monte de ferramenta free hoje em dia. Né? O próprio ChatGPT tem a versão free. Tem o Google, que agora é o Gemini, né? Que tem a versão free, que é razoavelmente. Eu arrisco dizer que free por free, o Gemini é 1000 vezes melhor do que o ChatGPT, dentro das ferramentas free, né? Agora, gratuito por gratuito, eu não me lembro de outros dois que sejam tão bons quanto esses dois. Né? Tem o Claude também, né? O Claude 3, Mas o versão Sonnet. Ele, ele não é disponível no Brasil, né, cara? Você tem que fazer uma já, escrita. já é. Não, Agora já ele é. é? Já é. Já é. É. Agora ele é acessível. Ainda você não consegue pagar a versão premium no Brasil, mas a versão gratuita você consegue usar. Na verdade, você até consegue usar a versão premium, mas, cara, aí é treta. Aí é muito mais complexo do que usar o Google e o GPT, né, na versão paga. Por umas questões burocráticas, acho que fiscais também, eles não devem ter liberados para o mundo, mas é possível. Aí tem vários outros que são ali modelos open source, né? Tem alguns que são bem interessantes. Tem a Find, né? Que ela tem um modelo próprio de fine tuning do Llama 2 para a parte de code. Enfim, tem até alguns modelos ali que são interessantes para usar. Só que assim, cara, uma coisa que eu acho que é bacana também comentar, e aí até fazendo um puxadinho disso que você comentou, Marcos, eu concordo, eu acho que é o profissional que ele tem essas ferramentas, né? Ele sabe usar e ele tem a possibilidade de pagar, ele vai se destacar. Mas ainda, pelo menos por enquanto, eu acho que a tendência é que isso diminua com o tempo. Existem muitas ferramentas premium, né, vamos chamar assim, que é aquele cara ali, por exemplo, o Copilot da Microsoft. Se você usa um sistema Windows, por exemplo, Windows 11, né, você tem a possibilidade de usar o Microsoft Copilot, que é um GPT-4. Você, inclusive, tem integrações ali com o DALL-E 3, com modelos mais complexos, né? Você pode usar o Copilot para isso ainda gratuitamente, sem todas as integrações, né? Agora a Microsoft já lançou no Brasil a versão Pro do Copilot, junto ali com a parte do Office, né, 365, em que você paga a parte, você consegue ter integração, por exemplo, cara, eu quero meu Copilot no Excel, eu quero meu Copilot no Word, eu quero meu Copilot no PowerPoint, e aí, porra, isso já expande um universo de possibilidades, né? Para o Gemini, mesma coisa, o Gemini tem Agora essa tem o versão, Advanced, né? Advanced sim, 1.5, que eu recentemente assinei em modo trial para tentar usar, mas ele uhum. só funciona o Advanced se você fizer o prompt em inglês. E o que é legal também, cara, é que, por exemplo, né, há pouco tempo atrás eu gravei um vídeo lá pro canal mostrando as extensões do Google Bard ainda, né, na época. Depois mudou pro Gemini. No Google Bard, ele já tinha as integrações das extensões do Google. Então, poderia pedir pro cara ler meus e-mails, fazer a sumarização dos e-mails que eu recebi no dia. Ele já abria o Documents, ele já fazia sumarização de vídeo do YouTube, etc. Hoje, essas extensões no Gemini não estão mais disponíveis na versão gratuita. Já virou pago. Então, eu só consigo fazer isso na versão Pro. E eu acho que a tendência de que essas coisas aconteçam, né, principalmente para essas ferramentas que têm uma integrabilidade alta, que é, por exemplo, o Copilot, como, por exemplo, o Gemini, né? E aí eu até coloco como um adendo, né? Esse é o tipo de coisa que é interessante e que responde àquela pergunta que o Antônio fez no começo, né? Putz, eu tenho um monte de benchmarks aqui. O benchmark faz sentido? Depende, cara. Às vezes você tem um modelo muito bom que bateu todo mundo no benchmark. Eu vou dar o exemplo do Claude 3, bateu o GPT-4 em vários benchmarks, bateu o Gemini em vários benchmarks, mas é a questão de integrabilidade, né? Quais as ferramentas que esse modelo está integrada que vai resolver um problema de uma forma mais prática e vai melhorar a minha produtividade? Né? Então tem todas essas questões ali que tem um peso além, né, de simplesmente o benchmark.
é uma questão que você pode comparar até com, acho que o Antônio comentou isso quando a gente estava off aqui, né? Você pode comparar isso com qual celular eu compro, qual computador eu compro. Depende, cara, o que que você quer fazer, né? Qual o nível de integrabilidade que esse aparelho tem, e etc, né? Às vezes você fala, pô, meu celular que liga em 1 segundo, eu preciso disso, né? Às vezes eu tenho um desempenho melhor de câmera porque é o que me importa, então todo o resto dane-se, entendeu? Então são coisas que a gente tem que levar em conta também na escolha desses modelos, né? E isso entra muito também naquela lei de retorno diminuído, né? Digamos assim. É tipo, o Uhum, custo aumenta de forma exponencial e o retorno que você tem, não, né? perfeito, Então, perfeito. você deu o exemplo de celular, é muito bom, né? Você pega preço de celular, ele aumenta de uma forma quase que exponencial, né? Tipo, celular de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000. O retorno que você tem por esses aparelhos, digamos assim, o que você ganha por eles, na minha opinião, não representa o aumento que duplica de preço. Tipo assim, você pega um Exato. S24 Ultra por 9, R$ 10.000 versus um aparelho de 5.4, claro, o aparelho é muito superior. Ele Uhum. necessariamente entrega o dobro? Eu acho que não. Eu Não falo só isso como isso uma também, né? pessoa que tem um celular assim, né? Eu gosto, mas tipo, eu digo, ele representa o dobro? Acho que não. Né? Você tem que entender, você tem que ver seu caso de uso. É isso que vocês estão falando, eu concordo em grau de número. E até, Marcos, fazendo uma paralela disso daí, né? Tipo, faz sentido eu entregar um iPhone 15 na mão da minha avó, E entendeu? aí, É o paralelo até que eu faço ali com os modelos, né? A galera fala, porra, aqui tem o GPT-4. Cara, você precisa usar o GPT-4 para tudo. E aí eu digo isso até principalmente, né, na questão ali de pagar o modelo para fazer essa interação, mas também quando eu vou levar isso para a prática, né, corporativa, por exemplo. Pô, fazer um RAG lá simples num eu ia chatbot falar para buscar isso. documentos. Pô, eu preciso do GPT-4? Aí fica Eu caro, já vi modelo. lerdo. Exato, cara, eu já vi assim, modelos simples entre aspas, né? Mas modelos inferiores funcionar muito melhor às vezes. E eu tô pagando, tipo assim, um percentual, às vezes menor do que 10% do custo que eu tenho por token, Sim, sim. né? E aí, tipo, voltando um pouco, né? Porque quando fala do pagar, né? Eu acho que eu olho hoje, eu penso assim, eu acho que o ato de pagar como uma pessoa, né? Eu, Marcos, você, Aaron, você, Antônio, eu acho que o ato da gente pagar está muito mais ligado a pagar por uma solução completa do que por um modelo. Modelo Sim. agora tem direto na internet. Nossa, esse negócio de mão, dele identificar a mão é muito engraçado. Uhum. Modelo agora tem direto na internet. Você pode ir lá no Hugging Face baixar. Eu recentemente descobri, tá até na minha lista para eu fazer um teste. Tem um. Acho que é o Olhama. Ou tem um outro nome que ele encapsula os modelos menores e você roda direto da tua máquina com executável. É sensacional. Então, assim, modelo por modelo, cara, tem um monte. Mas assim, você pega um GPT, pega o chat GPT. Né? Você paga pelo chat GPT, você não paga pelo GPT-4. Né? O chat GPT que é a solução. E o que o chat GPT te traz? Além do acesso ao GPT-4. Que você falou, o Copilot é o GPT-4. O Bing é o GPT-4. Então assim, você tem outros Uhum. acessos a ele. Né? Mas ele te traz uma conveniência, ele te traz uma interface, ele te traz um monte de integração, ele te traz agentes. Tipo, ele escreve Uhum. código, você sobe texto, você sobe arquivo, ele faz RAG para você. Tipo assim, você pode subir um PDF enorme hoje em dia e ele automaticamente ele faz um RAG para você, ele lê o PDF. Ele agora tem aquele Sim. custom GPT, ele tem loja de GPT, né, lá daqueles custom. Eu mesmo fiz 3 GPTs que eu coloquei na loja já. Tipo, eu tava fazendo o trabalho do LangChain, me emputeci porque a documentação do LangChain para o que não é da OpenAI é uma bosta. Eu me emputeci, eu fiz um custom GPT para mim, para ele usar, para ele olhar a documentação do LangChain do Claude e me ajudar. Aí acabou que ficou tão útil que eu publiquei. Né? Então assim, Uhum.
tem essas coisas. Eu acho que a gente paga mais pelo pacote do que pelo modelo, né? Essa é a minha Com visão. certeza. Com E certeza. aí a gente volta, assim, vamos lá. Primeiro, você está absolutamente correto, tá? A gente, pelo menos no mundo de dados, eu acho que quem trabalha no mundo de dados aqui que está escutando, se é que tem alguém escutando, né? Mas para quem está escutando e trabalha no mundo de dados, sabe que não basta você saber trabalhar com dados. Você, para trabalhar numa empresa, você tem que entregar valor para a área de negócios que não trabalha com dados. É simples assim, tá? Então, sempre a gente vai trabalhar a gente vai pagar pelo completo, pela utilidade, pelo que ele faz, tá? E isso se replica com AI generativa, tá? Mas eu acho que essa, essa, esse fato de a gente estar clareando essa ideia aqui mostra que a pergunta ainda está em aberto. Beleza, então não vale a pena eu olhar o benchmark, porque o benchmark não está me mostrando qual é o valor que ele gera, tá? Se eu estou começando agora, como eu escolho o modelo? Como eu escolho pelo que eu vou pagar? A minha resposta, tipo assim, se eu fosse dar uma resposta assim para uma pessoa que vem comigo e fala, a primeira coisa que eu falaria é, cara, tá começando agora? Primeiro de tudo, não paga nada ainda, né? Eu falo isso para todo mundo, sempre as coisas. Né? Primeira coisa que você faz na vida, você não sai de cara pagando coisas em geral, né? Você primeiro sente, você tem um monte de opção free. As opções free nem sempre são as melhores, nem sempre são as melhores, mas são suficientes para você colocar o pezinho na água e descobrir se é aqui, né? Tipo, eu tô no caminho, certo? Então, tipo assim, aquela história, o GPT, o chat GPT gratuito não é o melhor? Não. Mas já é o suficiente para eu ter uma noção de saber, cara, ele resolve meu problema? Talvez. Por exemplo, eu paguei por quê? Porque eu tava usando o free, cara, eu falei, cara, isso aqui tá muito bom para mim, ele tá realmente adiantando muito a minha vida. Aí, só que no meu Uhum. caso eu tava acompanhando a evolução. Quando teve a opção de pagar, né, que me dava prioridade, me dava um monte de coisa, eu falei, cara, me dá isso pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu acho que assim, antes das pessoas saírem, tipo, eu tenho dinheiro para gastar? Aguenta. Olha aqui, esse mundo. Você quer começar do básico? Vamos começar do básico. Você- Sempre um bom caminho vai no popularzão. Começa do basicão. Primeiro vamos entender, tu é um cara técnico ou você não é um cara técnico? O que você quer resolver da tua vida? Porque assim, você é um cara técnico, tipo assim, você é agente, técnico no sentido, você é um cientista de dados como agente, ou você é um cara técnico de engenheiro de software e tal. E qual é o teu perfil? Se você é esse perfil, você pode começar básico, vai num GPT Free, vai num Gemini, ou baixa um modelo free, roda local, uma coisa do gênero. Faz uns testes, vê se ele resolve a tua vida, vê se ele responde as tuas perguntas. Porque isso é outra coisa curiosa. Eu tenho reparado isso muito nas minhas conversas, né? E até vocês podem me dizer. Eu, por exemplo, nas minhas conversas com o GPT e com o Gemini e com o Claude, porque são os três modelos que eu gasto meu maior tempo conversando, eu reparo que assim, eles respondem minhas perguntas. Mas quais são minhas perguntas? Eu não pergunto qual é o sentido da vida e o universo e tudo mais. Se bem que o Cloud 2.1, quando eu coloquei a temperatura dele no 1 e eu perguntei isso, ele me respondeu 42. Parabéns para eles por terem feito isso. Mas eu, quando pergunto, em geral, eu sou muito direto e objetivo nas minhas perguntas técnicas. Eu falo, cara, meu problema é tal, meu contexto é Y, minha entrada é essa, a saída que eu quero é essa. Então, assim, em geral, a qualidade das respostas que eu tenho são muito boas, mas os problemas que eu dou são muito contidos. O universo dos problemas que eu passo são muito pequenos. Em compensação, eu vejo galera que teoricamente também é técnica me dizer que o código que ele gera é muito ruim, que nunca nada funciona, que tudo é errado. Eu fico assim, gente, essa não é a experiência que eu tenho. Cara, até não sei se você concluiu o raciocínio, Marcos. Concluir, vai lá, segue a vida aí, vambora. É, mas assim, até falando, cara, acabei de entrar nesse mundo de modelos. ah, Qual modelo, né, eu devo pagar, ou qual modelo eu devo usar, o que eu devo fazer.
Primeira coisa de todas, passo zero, prompt engineering. E, cara, não é complexo, Exato. tá? As pessoas falam, putz, mas eu vou ter que fazer um curso de horas, eu vou ter que fazer um treinamento de horas. Não, cara, no meu canal tem um vídeo de 12 minutos, onde eu Ah, o Aaron explico não perde a os chance, 4 ou cara. É muito 5 bom. técnicas, Ele não onde eu perde. passo ali 4 ou 5 técnicas de prompt engineering. Cara, se o seu output tá ruim e tem pessoa com output bom, então notícia ruim pra te dar. Acho que o problema não é o modelo. E, cara, não se sinta mal por isso, né? Porque não é difícil aprender prompt engineer. Obviamente, se você quiser ser um prompt engineer, é difícil. Isso vai dar um trabalhão, você vai ter que aprender coisa pra caramba. Mas para você começar com prompt engineer, não é complexo. E o que é prompt engineer para quem não sabe, tá? É saber fazer a pergunta de forma adequada para um modelo usando técnicas. Afinal, isso é um modelo e não uma pessoa que está recebendo inputs aleatórios ali e aprendeu de forma aleatória. Ele aprendeu minimamente de forma estruturada, apesar, né, dos dados não estarem estruturados ou rotulados, né, vamos dizer assim. E Então ele é tem uma interessante estrutura de destacar aprendizado. isso, Aaron, porque você, acho que foi em outro vídeo, você até já comentou isso, que foi o seguinte, é, tudo depende do contexto, né? Você faz Sim, a mesma com pergunta para certeza. pessoas que têm contextos completamente diferentes, as respostas vão ser diferentes. Só que as pessoas esperam fazer a mesma pergunta para o modelo e elas esperam que o modelo tenha uma capacidade mediúnica de entender qual que é o contexto no qual elas estão se baseando, quais Uhum, são as restrições que existem para aquela pergunta que elas não especificaram, para ele devolver uma exato. resposta tipo extremamente acurada. É Cara, muito não, bom. é um modelo, sabe? É isso que Isso. você está falando, Exato. é exatamente o seu ponto. Então, tipo assim, o que é prompt engineering? É por isso que eu concordo com você que tem que ser o passo zero, que é o seguinte, olha, se você entender, antes de mais nada, que você está lidando com uma máquina, que você está lidando com um modelo, então você tem que passar para ele todo o contexto que você sabe e ele não. Cara, Uhum. eu posso. Eu posso até jogar um negócio que vai ser até um pouco o inverso do que vocês estão falando. Na verdade, assim, Manda lá. eu vou concordar com 100% do que vocês estão falando. Mas é o inverso Aham. no sentido do seguinte: que é o que no trabalho e tal, eu costumo falar para as pessoas quando elas me perguntam sobre como lidar com LLMs e GenAI. Eu falo, cara, Uhum. quando você vai lidar com LLM, não pensa que você está lidando com uma máquina, pensa que você está lidando com uma pessoa. Uhum. Por quê? Justamente isso que vocês falaram do prompt engineering. Por quê? Imagina que você põe uma pessoa sentada na sua frente. Você não sabe quem ela é. Você só sabe que ela é muito inteligente. E você vira para ela e você pergunta alguma coisa. E ela te responde o que você perguntou. Aí eu te pergunto, se ela responder errado, quem errou normalmente? Então, assim, eu vejo vários exemplos de pessoas me questionando que ela respondeu errado e eu vou olhar a pergunta. Eu Uhum. olho a pergunta, eu viro para a pessoa e falo: lê a tua pergunta. Você- se você perguntasse isso para uma pessoa, você acha que a pessoa ia saber entender essa pergunta? Tem o Também tem a questão contexto ali nessa de. pergunta para entender? Sim. Tem a Porque questão também de afunilar ali, né? Porque ele, de certa forma, ele não tem uma personalidade construída, né? Então isso exato, significa que existe uma certa aleatoriedade associada ao output que ele vai te dar também. Então você precisa, né, tornar aquilo dali o mais determinístico possível, passando instruções do que ele deve fazer, de como ele deve se comportar, de como ele deve dar essa resposta, etc. exato. Então, assim, eu trabalho, quando eu tô conversando com ele, achando que ele é uma pessoa, tipo assim, que ele é um ser. Ele não é um ser. Eu não trabalho ele como uma máquina binária, de certa forma. Eu falo, olha, Uhum. cada vez que eu inicio um chat que eu preciso trabalhar, eu falo, ó, nesse chat você vai ser um cientista de dados especializado em Python, onde a gente vai trabalhar um dataset XPTO. O teu objetivo é me auxiliar, blá 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 blá. Tipo, a tua personalidade vai ser essa. Assim, cara, eu defino totalmente como ele vai ser, E, de início ao e fim. isso E é isso o é prompt prompt. engineering.
Exato, Inclusive, essa parte, né, de agir é o que a gente chama lá de persona pattern, né? exato. Que é você assumir uma personalidade, porque isso importa. Porque, cara, pensa, né? Se eu perguntar, até aquele negócio, né? Qual que é o sentido do universo? Se eu pergunto para uma professora de primeiro ano, ela vai responder de uma forma totalmente diferente do que um físico teórico de Princeton, entendeu? Por quê? Porque eles têm a conceituação diferente, o ambiente ao qual eles estão inseridos é diferente. Então, eu preciso passar ali para o meu modelo, né? Qual a persona é que ele deve se aderir, né? Porque, cara, uma hora ele vai responder como se estivesse respondendo para uma criança de 5 anos de idade, e uma outra hora ele vai estar respondendo como se estivesse respondendo para um doutor da de uma universidade de física, né? Então, Aí, cara, isso é Um- importante, né? uma coisa que, assim, eu acho que vale mostrar para as pessoas bem claro o que é prompt engineering. Vocês estão absolutamente corretos, mas uma ilustração mais leiga, eu utilizei recentemente com um amigo meu que foi o seguinte: cara, vamos lá, você está precisando de ajuda para escrever, sei lá, um TCC, uma dissertação de mestrado, beleza? Mas vamos complicar um pouquinho mais, tá? Vamos dizer que a sua dissertação, o seu TCC é sobre política. Mano, porradaria come na internet. Twitter, então, tá aí, quer dizer, X, desculpa, X tá aí para mostrar isso. Porque, nunca tipo, falarei X. Eu vou morrer, eu não vou falar X. mas você pega então aí o Twitter, o bom e velho passarinho azul, tá? Tópico simples, galera. Não vou querer entrar em política aqui, não. Mas se você falar algo lá que a esquerda e a direita discordam, na internet você vai ter textos e blogs, etc., falando da esquerda e textos e blogs falando coisas que é do ponto de vista da direita. Se você não faz um prompt engineering, se você não fala como é que o chat GPT ou qualquer algoritmo que você esteja utilizando tem que agir, qual que é a persona dele, qual que é o tipo de personalidade, como é que ele vai responder, como é que ele vai atuar e tudo mais, ele vai pegar hora coisas da esquerda, coisas da direita, e você fala assim, cara, isso não está fazendo sentido. É. E aí é a mesma coisa, cara. E eu tô pegando o assunto político, porque o assunto política ele é tão polêmico que ele chega a ser ilustrativo. Lembra que a inteligência artificial generativa ela está pegando um mundo de dados. Se for o chat GPT-3,5, por exemplo, que ele pega, eu acho que até 2 anos, 3 anos atrás do Google, de coisas do Google, alguma coisa assim, pensa que ele vai estar pegando, apesar de defasado 2, 3 anos, ele vai estar pegando um mundo que envolve tanto a esquerda quanto a direita. Ah, não quero falar de política, vamos falar de futebol. Amigo, ele vai estar pegando um mundo de cada uma das torcidas dos clubes de futebol. Quero falar de religião, ele vai estar pegando um mundo de cada religião. Então, tipo, Ah, você tem que entender prompt engineering para ter a resposta adequada. Ponto. também um exemplo, seguindo a tua linha, um exemplo legal, que é o seguinte: você quer usar ele para trabalho, você quer usar ele para te ajudar, você quer fazer um pair programming com ele, né? Imagina que você quer um ser humano sentado do teu lado, do trabalho. Qual é a primeira coisa que acontece para a empresa trazer uma pessoa para dentro para trabalhar? Processo seletivo. Processo seletivo. E como é que o processo seletivo começa? Identificando qual que é o perfil que é para aquela vaga. Eles vão levantar pré-requisito com o gestor da vaga para saber o que esse cara vai fazer. Exato. Você tem uma descrição da vaga, com as habilidades, requisitos, etc. Então, assim, imagina se você não tivesse isso. Imagina se tá a pessoa andando na rua, você puxa uma pessoa aleatória e põe sentada do teu lado. É E o que fala, vai ô acontecer bonitão, se você não fizer prompt engineering. bonitão, responde aqui, vai comigo aqui fazendo código. Não vai, cara. Cara, até dando até sequência, né, essa questão do prompt engineering, que eu acho que é o step zero, mas Eu acho, depois disso, acho que ainda tem. só fazer Vai um lá. parêntese. Eu acho que a gente acabou entrando em um acordo que pagar é irrelevante se Se você não você está souber o que você começando. está fazendo. Porque Sim, você sim. vai se decepcionar, porque nada vai te entregar o que você quer, certo? Exato, Acho que a exato. gente está chegando a essa conclusão. Você vai gastar Uhum. dinheiro, você vai se decepcionar, porque o resultado não vai viver ao hype que você vê certas pessoas falando, né?
Tipo, vai ter gente falando, Aham. meu Deus, isso é a coisa mais revolucionária da face da Terra. Vai ter gente falando, meu Deus, isso aqui é um lixo. E você vai estar lá, tipo, ah, né? Sim. Então, perdão, eu só queria fazer esse Não, perfeito. checkpoint do assunto do dia. Eu acho perfeito. Acho que o passo zero é esse de fato, é a parte de prompt engineer. Depois eu entraria num segundo ponto, né? Que aí eu vou até ramificar as coisas. O primeiro é, eu sou uma pessoa comum, não sou nada técnico, e eu não sou uma empresa. Ah, isso ainda vai me trazer valor? Com certeza. Para qualquer atividade isso pode trazer valor, principalmente quando a gente está falando ali de ganho de produtividade. Então, essa primeira pessoa ali, né, que é seria o caso mais simples, vamos dizer assim, a primeira coisa que eu sugeriria essa pessoa fazer é navega entre essas ferramentas e identifique, né, a partir de prompt engineering, a sua necessidade, como ele vai te responder. Vai ser perfeita a resposta dele com base naquilo que você precisa? Geralmente não, né? Você vai ter que ir aprimorando a tua técnica de busca pela informação para que você consiga, de fato, chegar na resposta que você espera, até que você vai se tornar ali vamos chamar assim, né, um engenheiro de prompt para o seu caso de uso, né? Então Muito bem colocado, cara. Muito bem colocado. você vai conseguir adequar, né, o sistema para aquele seu problema específico. A partir dali você vai começar a lidar com esse cara, que inclusive é o que os GPTs dentro do chat GPT faz, né? Você tem casos de uso específicos e você vai lá e já interage direto com ele. Essa é a primeira fase. Segunda fase, quando você quer ter ganho de produtividade com ferramentas, né? Você sendo um leigo, eu quero ter ganho de produtividade com ferramenta. Então, putz, eu uso muito Excel, eu uso muito PowerPoint, eu uso muito Word. Ou o contrário, putz, cara, eu não uso ferramentas da Microsoft, eu uso ferramentas do Google. Eu uso o Google Documents, eu uso o Google Sheets, eu uso o Google Apresentações, enfim, todas essas ferramentas. Aí vai depender. Você pode, nesse momento, entrar em um nível pago de uma ferramenta dessas, quando você tem um uso muito específico dessas ferramentas. Então, pô, eu sou um cara Google, eu uso o Google Documents, eu uso o Google Meet, eu uso o YouTube, né, para estudar, alguma coisa do tipo. Uso apresentações, uso Sheets. Nesse caso, talvez faça sentido você usar pagar o Gemini, né, para usar as extensões do Gemini para fazer esse aprimoramento, né, da ferramenta. Então, putz, eu quero escrever uma planilha que faz um cálculo específico e tal, vou passar toda essa descrição e ele vai criar, entre aspas, automaticamente para mim, e a partir dali eu vou fazendo alterações. O Gemini Pro vai ser muito bom para isso. Não, eu sou um cara Microsoft, uso o Excel, uso o Word, uso o PowerPoint, uso o Teams. Talvez faça sentido você partir para um Microsoft Copilot, né? Porque ele vai Aí, te vamos ajudar já a fazer a fazer. pergunta inconveniente. E se você não é um cara de uma marca? Você usa, por exemplo, a suíte Microsoft, porque o notebook que a empresa te entregou trabalha com isso, mas como você trabalha home office, muitas vezes você trabalha off e depois faz o upload online para tipo, compartilhar por meio de Google Drive, ou então joga as coisas no Google Sheet para apresentar e coisas assim. Uhum. Qual que é a, Cara, a, a posição desse cara? eu vou chegar lá, que esse é o terceiro perfil, É o tá? cara que tá na Esse é o merda. primeiro. O terceiro, eu vou pro segundo perfil, que é o cara que ele é técnico, cientista de dados, ele é um desenvolvedor de software, né? Ele é um engenheiro de software, etc. Para esse cara, minha dica é aprenda a não usar interfaces e sim usar APIs e agentes. Por que eu digo isso? Qual que é a vantagem, né, na verdade, disso? O custo é inferior, né? A não ser que você faça ali milhões de chamadas, aí não vai ser inferior o custo, aí vale a pena usar uma interface, mas depois você consegue customizar isso para sua realidade, né? Só fazer Então, um parêntese nisso que você falou, que é muito bom. Tipo assim, o custo hoje do chat GPT, de acho que US$ 15 por mês, se aham, você não pagar os US$ 15 e você só usar o pagamento on demand da API por token, por milhar de token, né? Cara, eu acho que é perto de impossível você, em uso normal, pagar US$ 15 num mês só fazendo prompt para ele. E se eu não me engano, se você procurar no GitHub, você tem interfaces
locais que tentam emular a interface do GPT sem tanta firula, né? Que você já pode Uhum, usar para quebrar o galho, assim. Só, fechei parênteses. exato. E isso é interessante também, porque para esse cara, para esse perfil específico, o leque de possibilidades ele aumenta exponencialmente, né? Porque aquele primeiro perfil que não é técnico, ele está limitado ali a ChatGPT, a Google Gemini, a Claude, a ferramentas que estão interfaceadas, né? Para esse segundo cara que faz chamado de API, cara, no Hugging Face deve ter ali alguns milhares de modelos possíveis, um bom volume deles é gratuito, inclusive, e você pode fazer chamada de APIs, inclusive, de graça. Você pode fazer chamadas de API do Gemini, você pode fazer chamadas de API do Chat, do GPT, né? Você consegue fazer chamadas de API do Claude, de uma infinidade de modelos, e você consegue construir agentes que foram customizados para você, de fato, né? E não está limitado àquelas extensões que estão prontas ali nas ferramentas. Apesar de ter muita coisa pronta boa que dá para você aproveitar também fazendo chamada de API. Né? Então, para esse perfil, eu diria que é ainda mais interessante porque dá para você construir muita coisa. E além disso, né, até uma frase que alguns pesquisadores, algumas pessoas aí do DJI sempre dizem, e eu acho que isso faz muito sentido, que é a linguagem de programação do futuro não é Java, não é Python, não é C Sharp, não é... É inglês, cara. Porque você conhecendo a sintaxe básica, né, vamos dizer ali, a lógica de programação, você vai conseguir construir muita coisa em qualquer linguagem de programação a partir de inglês. Né? Aaron, então você quer dizer que um modelo de português, que é aquele que a gente comentou do Maritaka lá, né, ele não é interessante? É, cara, mas ele é interessante para aplicações específicas, para atender principalmente aquela primeira pessoa que não tem um perfil técnico. Quando a gente entra no mérito, né, de melhorar a performance de programação, de gerar coisas, né, ou gerar assets de código de forma ali, entre aspas, né, automática, o inglês é e vai continuar sendo por muito tempo o padrão de linguagem. Né, porque você vai conseguir mais qualidade, porque boa parte desses modelos do mundo são treinados com inglês, né? Eu acho que o inglês deve representar mais de 95% do conteúdo que está disponível na internet, então, obviamente, que esses modelos eles vão ser melhores em inglês. Acho que esse é pro segundo perfil. E o terceiro perfil, que Só, aí só, esse é só o mais antes de, polêmico. só de você, antes de entrar no terceiro perfil, por essa lógica, então, desculpa, mas eu acho que então a linguagem do futuro não é inglês, é chinês. Ah, não, Amigo, porque não está o disponível na mercado chinês internet está. geral. Você vê o que o pessoal publica aí, e eu fico imaginando que eles não publicam. O mercado chinês está muito mais maduro e Mas, cara, avançando do que o inglês. Tipo, tem restaurante sim, na mas China, em Pequim, que você chega e, cara, se você não tiver o celular de última linha, você nem consegue ser atendido. Porque nem É, cardápio tem mais. Tem QR Code, você pede pelo aplicativo no celular. Cara, é loucura, é loucura. A China está caminhando a passos muito mais largos do que as soluções de língua inglesa, digamos assim. cara, eu vou dizer, isso aí acho que é até um outro assunto inteiro, mas eu acho que no caso tem duas questões sobre isso. A primeira é porque a maioria do conteúdo chinês está atrás da barreira lá do Great Wall deles. E não segundo, sei. que a língua inglesa não quer dizer que é o conteúdo dos americanos, né? O inglês virou uma língua de facto meio que É o mundo global, contra a né? China que você está dizendo. Não é nem Cara, acho que contra, é não, sim, porque a própria China usa o inglês também, né? exato. Publicação de paper, é tudo inglês, É. basicamente, Então né? assim, Então, eu não acho que vai ter isso não na real, até porque a China aí é uma outra discussão socioeconômica que não cabe aqui no, mas anyway, Tem, Neura, continuando. segue aí. Terceiro perfil, A. bom, vamos lá. Terceiro perfil, que aí esse eu acho que vai gerar uma polêmica aqui entre nós, porque gera uma discussão, que aí eu entro no mérito corporativo, né? Então, a pessoa, ela tá usando esse tipo de ferramenta dentro da empresa ou para executar coisas sobre a empresa. É que o Marcos até comentou no início lá, né? Putz, eu uso o GPT-4 para melhorar a minha performance no trabalho. Cara, isso é legal, mas, e aí a gente pode concordar ou discordar sobre isso, mas no meu ponto de vista, a responsabilidade
da ferramenta é da empresa e a responsabilidade de saber usar isso é da pessoa. Então, eu não acredito, né, que a pessoa ela deve pagar uma ferramenta para melhorar a performance dela corporativa, se isso, né, no final das contas, não é cultural da companhia. E aí, quando eu digo cultural da companhia, é a própria companhia ela não está preocupada em se modernizar do ponto de vista de AI. E aí, olhando para o empresário, né, empreendedor, é, o que eu quero dizer com isso, né, do ponto de vista ali da empresa, né, em si? Eu entendo que a empresa tem um ganho de performance muito grande a ganhar, né, vamos dizer assim, com a contratação de algumas dessas ferramentas, e aí no mercado existem várias. Existem essas mais tradicionais, que é Gemini e Copilot, né, Google/Microsoft, mas tem uma infinidade de outras que são mais agnósticas a ecossistema, que é aquilo que o Antônio comentou, né? Ok, se a minha empresa não é puramente Microsoft, se a minha empresa não é puramente Google, o que eu faço? E aí existem vários provedores agnósticos à ferramenta em que eu vou conseguir ler um e-mail do Gmail, eu vou conseguir ler um e-mail do Outlook, eu vou conseguir fazer um summarization de uma reunião do Meet, do Teams, do Webex, do Zoom, eu vou ter a ferramenta que vai, entendeu? Então tem provedores mais agnósticos a provedor, e que são super interessantes também. Usam modelos diferentes, às vezes pode usar modelos menos robustos, mas que funcionam tão bem quanto. E aí vai ter vários exemplos de mercado. Hoje, eu vejo que os mais fortes, né, nessa parte de Copilot/Orchestrate são Microsoft e Google, de fato, por ter seu próprio ecossistema, né? Mas olhando para o open source, cara, tem algumas empresas que têm essas ferramentas. Um exemplo, né, eu ia puxando um pouco da sardinha, é a IBM. A IBM tem o Orchestrate, que é agnóstico à ferramenta. Então dá O para você bichinho não contratar. perde uma, né, cara? Nossa senhora. Oh, Que cara, assim, é uma opção agnóstica à ferramenta, então eu posso ter ali, né, integração com Gmail, com Outlook, com ferramentas da Microsoft. Não vou ter aquele nível, né, de, putz, abre aí e gera uma sheet no Excel que faz tal cálculo. Não vai ter esse nível, mas consegue ter ganhos de produtividade em ferramentas ali, por exemplo, fazer resumo de reunião do Meet, fazer resumo de reunião do Teams, do Webex, enviar um e-mail formal sobre um determinado tema com base na sumarização, né, que são coisas que vão trazendo ganhos nesse nível corporativo, principalmente de tempo. Só que, em contrapartida, a empresa deve, nesse caso, cobrar do funcionário, não que ele contrate a ferramenta, mas que ele seja um expert, ou pelo menos um hábil a manejar essa ferramenta, né? mas eu Esse é não o meu acho ponto de vista que. desse terceiro perfil aí. Eu não acho que que ia ser polêmico entre a gente, não. Eu concordo. Só porque eu falei que eu faço, eu não digo, eu não vou Uhum, defender que o que eu faço eu acho que é o certo e todo mundo tem que fazer, não. Eu acho que uhum, eu sou mais alinhado com o que você falou. Tipo assim, eu acho que se beneficia, a empresa tem que pagar. Tipo, é a mesma coisa que, tipo, o cara é entregador, não sei o quê, cara. É a história, quer que eu use um computador? A empresa tem que dar um computador, cara. É a mesma exato. coisa. Tipo assim, só porque eu fiz, foi uma escolha minha, pessoal. Eu não vou divulgar, brandir, falar, todo mundo tem que fazer isso. Não, não, não. Foi uma escolha pessoal que eu fiz. Eu não Até o acho que Marcos é o fazendo esse caminho. adendo aí, cara, é aquela história do usar máquina pessoal porque a máquina corporativa é ruim, Exato, exato. né? E tem um problema muito grande nisso. Fazer um grande adendo nessa história. Isso é perigoso, porque Caramba, a gente está pra falando caramba. de dados sensíveis, né? Então, assim, muito cuidado com isso, gente. Tá? Muito cuidado com essa brincadeira. Tipo assim, eu faço isso com muito cuidado de saber o que eu tô perguntando ou não tô perguntando ali dentro, porque a gente sabe de N histórias de dados que vazam por causa de gente que vai sem critério brincar ali no GPT. Hum, Então, assim, muito exato. cuidado com essas histórias. E Assim, para quem não sabe, a gente pode citar um caso público conhecido que saiu em jornal, que foi o da Samsung, tá, galera? é, Tipo, não tô querendo falar aqui de coisas que teoricamente não ficaram públicas, que eu sei de algumas, tá? Eu aposto que pelo menos uma nós três aqui sabemos, né, tá? Mas independente disso, tá?
vamos falar de casos públicos que viraram notícia de jornal. Samsung, cara. A Samsung chegou a criar uma política proibindo os funcionários de utilizarem GPT, porque algumas patentes vazaram antes de efetivamente serem, assim, tinham desenvolvido um negócio, criaram a patente para ninguém criar igual, e, tipo, vazaram na internet por meio do GPT a maneira como a tecnologia tinha sido construída. Agora Segredo industrial. eles criaram agora uma nova categoria, né? Que é o Chat GPT Teams. Teams ou Enterprise, eu acho. Que é para uso corporativo, né? Que você assina para um time usar. E a primeira categoria que tem lá é: não usa os seus dados para treinamento, retroalimentação, etc. Blá, blá, blá. Então, assim, eles meio que resolveram esse problema. Mas eu concordo com isso. Eu acho que é bem por aí mesmo, nessa linha. Então, E até colocando um adicional aqui, né? Fora desses 3 perfis e desses passos aí, principalmente olhando para aquele perfil mais técnico, né? Que eu acho que ele pode trabalhar como um provedor disso também para outras pessoas, é a questão de um caminho que as empresas estão tomando, que é fugir dos LLMs, alto custo de manutenção, né? E caminhando para os SLMs, né? Que são os Small Language Models, né? Então, são modelos que não são pequenos, ah, na verdade, eles são menores daqueles que a gente está acostumado a ver, né? Mas são modelos ali, em média, até 100 bilhões de parâmetros, né? Então, modelos acima de 100 bilhões de parâmetros, que são esses que a gente está acostumado a conhecer aí no mainstream, são classificados ainda como LLMs. Modelos abaixo de 100 milhões de parâmetros são aqueles modelos que a gente está classificando como SML, perdão, SLM, né? E aí o que é interessante é que, cara, tem modelos aí que recentemente a gente estava classificando ali como LLM e deixaram de ser, né? Por exemplo, o Llama 2, ele é um SLM, né? É um modelo pequeno, entre aspas, né? Inclusive a versão maior deles, né? o Que é a 70B, versão né? large ali, com 70 bilhões de parâmetros, ainda assim é um modelo pequeno, né? Vamos chamar assim. Qual que é a vantagem desses caras? Tempo de resposta maior, né? Menor. Porque eu tenho uma inferência, perdão, menor, porque eu tenho uma inferência menos complexa. Custo rapidamente menor, principalmente quando a gente está tratando milhares de tokens, né? Que é como a gente trabalha. E depois, né, os resultados que a gente tem obtido são ligeiramente semelhantes àqueles dos grandes modelos, né? Então, muitas vezes não faz sentido eu caminhar para esse tipo de solução. Então, é um adendo aí para quem está com dinheiro para gastar, é técnico e não quer ser idiota, vamos dizer assim, né? É que eu acho que Eu, vai muito com algo que a gente já vem discutindo. A gente já falou isso, acho que em até 2 episódios, pelo menos, que é o movimento do mercado de começar a entender que esses modelos colossais não são o end all be all de tudo, né? Que o pessoal tá vendo que Aham, esses modelos menores têm seu valor e eles provavelmente vão ser, na verdade, os grandes detentores, né, que vão mover o mundo, digamos assim, né? O mundo aham, desse mundo, né? eu Então, acho, exato. assim, que, só complementando, tem um perfil aí que você não comentou. Você foi bem Vamos lá. generalista, aproveitou bastante, fez uma classificação bem ampla, mas tem um perfil aí que é o seguinte, o perfil do cara que ele é tipo noob mesmo, no sentido de gamer. Ele está começando agora, ele acabou de fazer o primeiro login dele. Uhum, Tipo, só que ele também não sabe olhar para trás e falar assim, pô, mas eu uso o Google Sheets e eu uso o PowerPoint. Eu uso o Word e uso o Google Docs. Tipo, uhum, eu não sou um cara nem de uma marca, mas nem completamente generalista. Eu uso a ferramenta de cada. Aí o que eu ia dizer é o seguinte, cara, volta para o passo zero, vai se preocupar com prompt engineering e faz um aham, assessment de qual ferramenta você prefere utilizar para cada uma das suas execuções. Porque, por exemplo, eu uso o Google Docs, galera. Mas se você me perguntar, eu prefiro usar muito mais o Word do que o Google Docs. uhum. O Google Docs, ainda mais quando você coloca 3, 4, 5 pessoas logadas ao mesmo tempo, trava até um horror. É Sim. bem esse sinal da cruz mesmo. Nada não, o sinal contra, da tipo, cruz é usar. pra você falar que gosta de usar o Word. Tá maluco? Não, mas eu falo que eu Desgraça. prefiro. Eu prefiro, tá?
Porque o Google Docs, sempre que eu vou utilizar, trava. Sempre que eu vou utilizar, trava. Tô falando sério. Tô falando sério. Então, tipo assim, faz um assessment, entende qual ferramenta que você prefere utilizar, para você se identificar com algum dos perfis. Cara, peguei, olhei, não consegui me identificar ainda. Então, você está naquele perfil mais generalista que o Aaron falou. Mas uma coisa que é importante, independente do perfil, vai entender de prompt engineering. E aí, Sim. eu queria retomar o início da nossa conversa, porque a gente está baseando toda a resposta em, olha, eu sou um indivíduo. Beleza? Beleza. Mas e se a gente está falando de uma empresa? Deixa eu só então, antes da gente entrar na empresa, deixa eu só pegar um último detalhe para isso. Eu queria só colocar mais uma dimensão nesse pensamento, que é o seguinte. Tem um ponto a levar em consideração, na minha visão, pelo menos, que é assim, tem áreas onde esses usos são melhores que outros. Então já tenha isso em mente. Quanto mais criativo e abstrato o seu uso for, pior você vai ter pior vai ser a sua experiência, digamos assim. Sim. Então, tenha isso dito. Né? Então, quanto mais você for uma pessoa que tem de uma área, o que quer que seja, que você seja muito criativo, suas perguntas sejam muito abstratas, etc. Cara, sua experiência vai ser abaixo do padrão. Por outro lado, quanto mais específico, quanto mais técnico, quanto mais direto, quanto mais direcionado for as suas perguntas, melhor vai ser seu resultado. E outra, né, que é lembrando, ele vai sempre ser melhor de acordo com o que existe no treinamento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico, falando de programação. Qual é a linguagem, as duas linguagens de programação que mais hoje existem material na internet? Python e JavaScript. Então, qual é de se esperar que ele vai ser mais capaz de falar sobre linguagem de programação? Python e JavaScript. Então, não adianta você querer chegar falando de uma linguagem de programação obscura, achando que ele vai ser o mestre do negócio. Ele é capaz até de se virar muito bem, mas, cara, não vai ser tão bom quanto falar de uma dessas duas que são as maiores linguagens que tem. Pelo mesmo motivo que, se você for procurar no Google, você vai achar sobre Python e JavaScript. Né? É a mesma Uhum. lógica. O negócio não é milagre. Né? Só queria deixar isso aqui, esse ponto. Né? Vamos voltar ao ponto das empresas e é isso aí. Acho que do ponto de vista corporativo, é aquilo que eu comentei ali no perfil 3, né? Que eu tô colocando ali perfil 3 como se fosse pessoa, mas na verdade olhando para a empresa de fato, né? Eu imaginei, entendi Que é isso como a também. empresa se comporta ali. Para as pessoas dentro da empresa, é mais, cara, eu tenho que aprender o que a empresa tem de ferramenta. Então, a empresa que tem que meio que, vamos dizer assim, né, se virar ali entre escolher todas essas ferramentas, a depender do que ela tem de padrão, né, de comportamento. Mas uma coisa que eu queria comentar também é que a gente tá falando muito de modelos de linguagem, né, mas também tem aquelas pessoas que utilizam modelos de geração de imagem, por exemplo. E aí tem um comportamento um pouco diferente, mas eu acho que assim, as formas mais fáceis, né, de trabalhar com geração de imagem para iniciantes primeiro, prompt engineering, fazer testes, né, de prompt engineering, mas uma forma que eu particularmente acho muito simples, né, de trabalhar com geração de imagem de forma gratuita, através do Copilot gratuito da Microsoft, né, porque ali eu tenho o DALL-E 3, que é modelo de ponta, né, de geração de imagens. E do Google, é possível também no Gemini trabalhar com isso. Não sei se mudou quando mudou do BART para o Gemini, mas no BART era possível. Mas acho que o que é mais fácil ali de você começar seria pelo Copilot, né? E aí, cara, é prompt engineer 100%, né? Como eu... Teoricamente, o Mid Journey deixa você gerar gratuito, mas eu já não consigo fazer Hum, uma geração gratuita nele há muito tempo, porque ele fica falando verdade, que verdade. tá overwhelmed, whatever lá, eu não lembro, mas Tem umas possibilidades pelo teoricamente ele tem um Discord, free né? tier. Oi? Tem umas possibilidades de usar o Mid Journey ali pelo Discord, O que Mid Journey só funciona pelo Discord, até onde eu sei. É uma interfacezinha safada, chata de é, usar, que é uma caceta, é, mas tá lá. eu também não curto.
É só esse adendo, porque a gente esqueceu, a gente focou tanto aqui nos modelos de linguagem, né? Acabamos esquecendo ali dos modelos de geração de imagem. Tem até alguns ali para a parte de voz e tal, mas nesse momento eu vejo essa parte de voz muito mais como a acessibilidade do que uma parte generativa de fato, né? Eu acho que isso dá até um outro episódio inteiro Sim, sobre. Porque aí isso abre um outro mundo inteiro, esse negócio da parte de voz. Mas, exato. assim, caminhando para fechar aqui sobre a parte do empresarial corporativa, eu acho que tem uma mensagem muito, muito simples que é: não tenta criar o seu próprio modelo. Não faz isso. É tipo assim, Desperdício de dinheiro, é porque aquela por assim, melhor que seja o seu modelo, ele ainda não vai ser tão bom quanto das empresas que estão focadas nisso, e você não vai ter o retorno que você espera desses produtos empresariais que vão ser vendidos. É simples assim, gente. Olha, você vai gastar mais dinheiro do que você imagina e você vai ter um retorno menor. é, Então, tipo assim, tira o escorpião do bolso. Tá com dinheiro para investir? Tá. Contrata uma pessoa que tem um prompt engineering legal, uma pessoa que sabe utilizar a ferramenta, nem que seja para ela treinar o restante da sua equipe e contrata a ferramenta. vão existir três, quatro passos para você trabalhar de maturidade, né? O primeiro é usa um modelo off the shelf com prompt engineering em alguém que sabe o que está fazendo. Que esse é o principal passo. Tenha um profissional que sabe o que está fazendo. Se você não tiver isso, não adianta nada o resto. Né? Então, vai tudo dar com um burro na água. Né? Enfim, o primeiro passo é tenha alguém que sabe o que faz. Tendo isso feito, beleza. Mas o primeiro passo é, cara, pega um modelo off the shelf e faz prompt engineering. Já deve resolver 90% do que você quer fazer. Se não resolveu, segundo passo, provavelmente você vai resolver com um RAG. Se não resolver com RAG, é porque você está querendo fazer um negócio meio ambicioso, provavelmente. Né? Então aí você provavelmente vai fazer um fork aí, né? Ou você vai precisar fazer um fine tuning, e aí a gente já está começando a ficar complexo o que vocês querem fazer, ou você vai partir para um caminho de um agente, porque aí você já está querendo fazer alguma automação de fluxo de trabalho mais complexa. Né? Então, ou você vai para um agente, ou você vai para um fine tuning, ou você vai para ambos. Em ambos os casos, lembre-se, a gente já está no terceiro step. Já passou por muita outra coisa até chegar aí. Para chegar nesse grau de maturidade, para entender que precisa chegar nisso. Né? Então, assim, Uhum. você não chega de primeira nisso. Você passa por muita outra coisa até você entender que chegou ao ponto que eu preciso fazer isso. Né? E mesmo assim, há muito que se discutir para realmente, será que eu preciso disso? Né? E até colocando um ponto adicional ali, aí, Marcos, que eu acho que é importante também, é que eu diria que o custo de entrada ah, desses modelos geralmente não é tão alto quando eu estou falando ali de consumir tokens, por exemplo, né? Tem essa questão, mas isso pode ter uma escalabilidade muito alta e aí eu tenho um problema de custo. Isso é um fato, Uhum. né? Tem algumas Especialmente quando opções, fala de agente. Agente é um buraco negro principalmente. para token que, meu Deus do céu. E não só disso, né? Quando você começa a ter muitas interações, você está passando todo o contexto para ele, toda aquela questão de janela de contexto, que é token também, tá contando, Uhum. né? Mas, enfim, uma coisa, assim, eu concordo com o que o Antônio falou de, cara, não vai para sua própria solução, né? Isso faz total sentido porque tem um conjunto de empresas que estão trabalhando focados nisso, né? Mas vamos supor num cenário ali extremo, onde, cara, eu não quero pagar para nenhuma empresa para ficar fazendo inferência. Eu tenho uma infraestrutura grande, ociosa, e eu quero usar essa infraestrutura para hostear um modelo. O que eu faço? Construo um modelo do zero? Cara, não. A minha dica seria parte para modelos open source, hoste esse cara dentro do seu ambiente on-premise, vamos chamar assim, já que você tem essa infraestrutura que você quer utilizar, e a partir desse cara que você quer, que seria ali o seu foundation model, seu modelo de fundação, cria coisas novas. Começa a trabalhar com agentes, começa a criar fine tunings desse modelo em modelos menores, menos complexos para resolver atividades específicas. Apesar de, no meu ponto de vista, faz muito mais sentido você partir para essa solução em cloud.
com ferramentas já prontas lá, enfim, aí tem um conjunto de clouds possíveis. Mas se você não quer, putz, quero trabalhar on-premise, quero, né, ter um time específico dentro da minha empresa para trabalhar com isso, ainda assim, cara, não treina modelo do zero. Pega um modelo open source robusto, Llama 2, os modelos da Mistral ali, eu acho que tem uma parte desses modelos são open source, e aí começa a trabalhar com base nisso. Começar do zero é dar É um tiro no loucura, é pé, loucura. porque você vai perder tempo e E dinheiro. você tem que ainda fazer um parênteses que você falou, que é tipo assim, cara, eu tenho infra ociosa. Cara, depende. Você pode ter Sim, uma infra ociosa monstruosa e assim não dá pra colocar, porque se não tiver GPU compatível, também, vai também. continuar ociosa. Sinto muito. Então, assim, Sem contar que até roda alguns modelos sem esse nível de GPU, né? Mas e o tempo de é, diferença? é Não muito complicado, porque funciona, aí você né? tem que Não fazer funciona. aquela quaternização, aí ele perde precisão de ponto flutuante. Exatamente. Ainda não tá no ponto, não diria que isso é muito maneiro pra gente fazer experimento aqui local, maneiro, mas pra Uhum. productização séria. Então, assim, eu só vejo um cenário aonde eu consigo imaginar uma grande corporação, uma entidade falar, cara, não tem jeito, eu preciso fazer local, eu preciso fazer o meu. E, tipo assim, fazer o meu eu me refiro, pegar um open source e trabalhar a partir dele. Eu só consigo ver um Aham. cenário, por causa de alguma necessidade regulatória. E até as grandes clouds aí, elas já fazem isso, né? De pegar modelos open source para Sim. hostear ali. Obviamente que tem os seus modelos próprios, né? Modelos específicos, mas muitas vezes o grosso ali do volume ele vem de modelos open source que estão hosteados ali na cloud, para também diminuir essa questão do custo de inferência, etc. É tipo assim, é o que eu falei. Só mesmo ver uma cartada regulatória. E falar, tem que ter porque tem que ter. Por lei. Porque senão não faz o menor sentido. Uhum, exatamente. E, gente, acho que wrap up aqui então da pessoa física. A gente teve lá o Aaron com os três, né? Dois e meio, né? Porque o terceiro já era a pessoa jurídica, digamos assim. Que no fim das contas o que a gente falou, a gente pode resumir no sentido de, cara, tanto fez, tanto faz. Se você não souber o que você está pedindo, você vai se decepcionar miseravelmente, né? Uhum, Acho que eu acho que a gente pode resumir tudo que a gente falou nisso, né, cara? Gaste dinheiro, não gaste dinheiro. Você primeiro tem que entender como você vai pedir, né? exato. Que eu acho que a gente até pode fazer aquela analogia, né? Que a galera de desenvolvimento gosta de falar isso. Tipo, eu tô safe, né? Ninguém nunca vai tirar meu emprego, porque vai depender do usuário conseguir pedir as coisas direito, né? Essa é Exatamente. clássica. Essa Mas, é cara, clássica. é real, tá? Não tô dizendo que é E não, até, cara. Pelo e até a contrário, eu dúvida, já né? falei isso no episódio passado. É Tem sério. empresa, quer dizer, eu acho que já falei, né? Tem empresa, galera, que está investindo no chamado Data Translator, que é o cara que ele vai lá na área de negócios, entende a dor da área de negócios para traduzir para o pessoal de dados, aí pega o resultado do pessoal de Porra, eles dados e volta para reinventaram a o área de negócios. analista de requisito agora? Quem inventou? Deu um nome Não, bonitinho, agora na verdade, não é gourmetizou? só analista de pré-requisito, não, porque ele volta da área de dados para a área de negócios e ensina como utilizar. Então, ele é tipo, ele é um analista de pré-requisitos com boost, sabe? Agora você tem que Sim. voltar. Você volta com o modelo de base do Pablo e fala, como é que você vai usar isso daqui? Ó? O resultado é esse, você vai usar assim, assim, assado, beleza? É tipo, Mas, galera, até fazendo um adendo dessa questão de substituir, né, o profissional, pelo menos com o que a gente tem de realidade hoje, padrão de modelos que a gente tem hoje, né, de arquitetura Transformers, é, principalmente pessoas técnicas, pessoa técnica de verdade, né, eu não tô falando um cara que tá ali há 10 anos júnior, né, esse cara ele pode ser que ele se quebre um pouco. Mas a pessoa que ela tem um nível de experiência, um certo nível de conhecimento, um nível de abstração legal, esse cara tá bem longe de perder a Não, sua funcionalidade dentro da empresa. vai não, vai Bem não. longe. Pode ficar tranquilo. A gente até pode em outro episódio entrar no mérito que eu tenho uma crença de quais são os empregos que eu acho que já estão em risco, mas Uhum. não são da área pô, de TI, de tecnologia. Nem isso aí é um remotamente ponto perto. interessante, hein? A gente poderia falar isso num episódio.
Claro. Acho que é super Pode falar. importante. Eu sei, eu tenho minha opinião e eu ponho minha mão no fogo, porque eu falava isso há 15 anos atrás. Já entrei em discussões na época terríveis por causa disso, brigas com ex-namoradas por causa disso. E tá materializando o que eu falei, mas a gente fala isso no próximo episódio. Gente, Claro. fechamos por hoje. Espero que quem tenha ficado Valeu. até aqui tenha gostado. Um abraço para todos. Nos vemos no próximo. E é isso aí, galera. Obrigado por terem ficado até aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau. Até mais. Valeu.